Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas conosco. Bem-vindo, bem-vinda, né? E eu inicio agradecendo ao nosso corajoso reitor, professor João Carlos Salles, e a toda a sua equipe que assumiram tornar realidade esse congresso virtual da UFBA num contexto tão adverso de pandemia de Covid-19 e de pandemônio político, né? Essa atitude ela só comprova o compromisso que essa reitoria assumiu em seu discurso de posse, ao dizer que seu mandato se inspiraria no corneteiro Lopes, aquele da Batalha do Pirajá, né? E nesse momento inusitado, onde a ordem é ficar em suas casas, em suas tocas, perplexos com tudo que vemos acontecer, a UFBA, inspirada no corneteiro Lopes, ao invés de tocar a ordem de recuar, toca para avançar. E com isso faz com que avancemos todos, né? E com certeza sairemos mais fortalecidos para nos situarmos e tomar posições necessárias nesse mundo e na defesa do que acreditamos. Eu agradeço também à comissão organizadora do Congresso por ter aceitado a proposta dessa mesa, né, que tem o título Desafios da Universidade na Pandemia de Covid-19, Reflexões do Direito Achado na Rua e de Geografia Pés no Chão. Eu sou Guiomar Germani, professora da UFBA com muito orgulho, vinculada ao programa de pós-graduação em Geografia do Instituto de Geociências, e junto com a professora Gilca Garcia, coordeno o grupo de pesquisa Geografar, né? Assumo a mediação dessa mesa, né, que na realidade é uma mesa com o espírito de uma roda de diálogo. É um diálogo que foi provocado por Sara e por Clóvis, na qual entrou o Tiago, Maurício, com muita alegria, o professor José Geraldo, construindo uma proposta coletiva para reflexão a partir de nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, não se trata só de agradecer por estarem aqui, né, mas de agradecer por termos construído juntos a proposta dessa mesa, com a certeza de desdobramentos frutíferos, né? O objetivo desta mesa é promover um diálogo entre duas áreas do conhecimento distintas das ciências sociais, a do direito e a da geografia. Um diálogo que se estabelece a partir da experiência, né, de dois projetos, de dois grupos de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, que é o direito achado na rua e a geografia pés no chão. É um diálogo que já vem acontecendo através de nossos pesquisadores, mas que esta mesa se assume, né, que nessa mesa é publicamente a intenção de fortalecimento e continuidade. Nós temos 10 minutos, o tempo voa, né? Então combinamos fazer uma rodada de apresentação e depois cada expositor ter um tempo de 10 a 15 minutos para a exposição de suas ideias e depois podemos abrir outra rodada e, na medida do possível, interagir com o que está nos acompanhando, né? Já agradeço a toda a equipe de apoio na retaguarda, Jundaí, que nos treinou hoje, Michel e Hilda, que nos acompanham aqui, que, num gesto de grandeza, nos dão segurança para não nos assustarmos com esse novo mundo virtual e toda a sua parafernália, né? Dito isso, né, convido o professor José Geraldo, né, para se apresentar. Então, agradeço à professora Guiomar Germani essa abertura e a bondade de ter aceitado a minha inclusão nessa mesa tão importante. Cumprimento os colegas de roda de conversa, né, a Sara, o Maurício, o Tiago, o Clóvis e a Hilda, que aí nos dá apoio, e também ao Michel, que são a nossa garantia de uma boa sessão. Eu sou professor da UNB, né, e, como tal, integro dois programas da universidade há quase 40 anos, a Faculdade de Direito e o Centro de Estudos
avançados multidisciplinares, o CEAM, e lá integro o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania, né? E aqui hoje penso que o convite se vem em face dos meus vínculos com esse grupo que está presente nos diálogos políticos e teóricos ao longo dos anos, mas também pelo fato de que coordeno o projeto O Direito Achado na Rua, que é um grupo de pesquisa da plataforma do CNPq, uma linha de pesquisa dos dois programas, de Direito e do CEAM, e também disciplina dos cursos de graduação e pós-graduação, né? O programa está completando 30 anos, fizemos um grande seminário no final do ano passado, e é com alegria que estou aqui nesse congresso da UFBA. Tiago, professor Tiago. Então, boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a minha querida Universidade Federal da Bahia, né, o lugar onde eu me formei, onde eu me construí enquanto pesquisador, enquanto professor nessa universidade. Agradecer, compartilhar com o professor Geraldo, com a professora Guiomar, com a professora Sara, professor Clóvis e com o professor Maurício, esses espaços de debate acerca, né, dessa articulação entre a geografia e o direito que se encontra no horizonte de garantir, de contribuir com a garantia dos direitos dos povos e comunidades do campo e da cidade. Né? Eu sou hoje, né, pesquisador do Geografar, com muito orgulho, né, minha casa de sempre, e sou professor da licenciatura em Educação do Campo aqui, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também hoje na vice-direção do Centro de Formação de Professores. Então, saúdo a todos e a todas aqui nesse debate. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Professora Sara. Bom dia a todos, boa tarde a todas as pessoas, estou muito contente de estar aqui. Eu sou professora da Faculdade de Direito, faço parte do Nuclear, que é um grupo de pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Tem um grupo de estudo chamado Direito, Justiça e Terra, nós estamos começando nessa linha de pesquisa das questões agrárias e fundiárias, e hoje estou orientando o SAJU, que é o Serviço de Apoio Jurídico da UFBA, fiz parte da Associação de Advogados e Trabalhadores Rurais, o que me fez, acho que, me aproximar ainda mais também do Geografar e do debate sobre a geografia, e vamos tentar fazer o debate hoje. Gostaria de agradecer a Jundaí e parabenizar toda a técnica, né, agora em nome de Michel e Hilda, que estão nos acompanhando, e todos os trabalhadores que estão acompanhando esse congresso, e também os estudantes. Obrigada, professora Sara. Professor Clóvis, se apresente, por favor. Boa tarde a todos e a todas, professora Guiomar, minha querida orientadora, coordenadora de Geografar, o professor José Geraldo, meu querido orientador da UNB no mestrado, e também aos colegas, professora Sara, professor Maurício, professor Tiago, que nos honram, né, com a participação neste debate. Também cumprimentar o pessoal do apoio aí, o Jundiaí, Michel, Hilda, e a todos os que nos acompanham neste momento, tá? Parabenizar a nossa gloriosa Universidade Federal da Bahia pela realização deste congresso num momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo, que o planeta está vivendo e que o Brasil vive, porque nós vivemos uma pandemia mundial e me parece que, além da pandemia, um pandemônio aqui no Brasil do ponto de vista da política. Então, é com muita honra que participo deste debate, dessa mesa redonda com vocês. Um grande abraço para todos e um bom debate. Obrigada, professor Clóvis. Professor Maurício. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar nessa mesa com o professor Zé Geraldo, com a professora Sara, com o professor Clóvis, professor Tiago, professora Guiomar. Todos eu já conhecia antes de entrar na universidade,
na luta a favor dos movimentos sociais. Foi no meio rural que eu encontrei o Geografar, como única iniciativa da universidade a fazer pesquisa e extensão com os coletivos rurais, e o Direito Achado na Rua, grupo de pesquisa, de referência que faço parte e que me acolheu também no período de mestrado. Uma boa tarde. Vou me apresentar, sou Maurício Azevedo de Araújo, sou professor da UFBA, da Faculdade de Direito, e da UNEB, de Salvador, da Faculdade de Direito, e sou também do programa Direito e Relações Raciais, da Faculdade de Direito da UFBA. Obrigada, professor Maurício, muito obrigada. E aí o seguinte, na geografia a gente fala, tem uma expressão que para dois corpos se encontrarem, duas pessoas se encontrarem, tem a fricção da distância, o deslocamento desses corpos, né, no espaço. Aqui, pela tecnologia, pelo apoio que temos, a gente consegue se encontrar, se não os corpos, fazer a fricção dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Então, é isso que a nossa proposta, e a gente se junta a isso, não só nós aqui, mas um monte de gente que a gente está vindo entrar aqui com a gente, Mirno, um monte de gente conhecida que estamos juntos, né? Então, com isso, professor Geraldo, passo para o senhor para começar a sua apresentação, para a gente promover a fricção dos nossos pensamentos e ideias. Então, já me apresentei, apenas quero retomar dizendo da alegria de poder participar dessa iniciativa de uma universidade em movimento. Para os que nos assistem e nos acompanham, ainda na fase preliminar, tivemos a presença entre nós aqui no treinamento do reitor João Salles, que para mim é muito importante, porque acompanho há algum tempo o protagonismo dos reitores da UFBA, desde o professor Naomar, professora Dora e agora o professor João Salles, nos trabalhos e nas ações da ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, e estou familiarizado com essa competência, com essa capacidade, tanto teórica quanto política, de articular as ações deste espaço crítico que é a universidade, uma instituição milenar no Ocidente, que, lembra o professor Boaventura, se hoje não é mais a única detentora da capacidade de produzir conhecimento, é a única que cria esse espaço, esse carrefour, onde todas as formas de conhecer circulam, onde todas as dimensões do entendimento humano dialogam, e, por conseguinte, por esse ângulo, uma promessa de continuidade nos anos e nos séculos futuros, né? Uma universidade sempre em movimento. E aqui, nesse espaço crítico também virtual, a possibilidade de discutir num congresso, transformando aquilo que é o perigo da virtualidade, de constituir, de novo, o professor Boaventura de Souza Santos, comunidades de solidão, mas aqui, efetivamente, transformarmos por essa fricção a que se referiu a professora Guiomar, uma comunidade de solidários, desde que a gente não inverta a procedimentalidade, dizia o professor Salles há pouco, entre nós, né, que o espaço virtual não substitua o espaço real, e que há uma dimensão enorme de sujeitos que, no social, não têm acesso a esses meios, e que, por conseguinte, mesmo num congresso como esse, em que tem 38 mil inscritos, há uma infinidade de outros que não dispõem da tecnologia ou do acesso às bases de transmissão para poder atuar nesse campo. Então, é uma alegria estar junto com a universidade nesse movimento e aqui articulando os temas que, como lembrou a professora Guiomar na apresentação, nos desafiam enquanto universidade
para pensar a conjuntura, que é agudizada pela crise sanitária, o Covid, mas uma crise que põe a descoberto feridas não cicatrizadas de todo um processo que nos afeta secularmente, já que somos legatários de um processo colonial que trouxe, né, a ferida do racismo, a ferida do patriarcalismo e a ferida do capitalismo para agudizar as diferenças que nos hierarquizam e que nos separam entre propriamente humanos e não humanos, na linha de que, pela medida do neoliberalismo, a acumulação relega uma dimensão expressiva do social à subhumanidade e, portanto, a estar fora da riqueza socialmente criada e do poder dificilmente disputado, tensamente disputado. E fazer esse debate ligando duas formas de aproximação ao processo, que é a que os nossos grupos de pesquisa sugerem: a geografia de pés no chão e o direito achado na rua. Já aí uma afinidade, porque temos um espaço de mediação que é terra, território, lugar de exercício da política, não só na dimensão do significado simbólico dessa realidade, mas no sentido de que essas categorias são significadas pela reivindicação de ampliação das titularidades que redesignam os espaços para torná-los espaços críticos onde podemos exercitar liberdade, dignidade, cidadania, direitos. O culturalista Marshall Berman, no seu livro Tudo que é Sólido desmancha no ar, dizia que a rua é o lugar onde, nos seus encontros e desencontros, a multidão transeunte, ao reivindicar cidadania, liberdade, justiça e direitos, se transforma em povo. Então, os nossos projetos têm esse princípio: trabalhar a dimensão ativa do povo como expressão organizada do social e identificar a subjetividade desse exercício nos movimentos sociais, que são a sua forma identitária, o modo como nos identificamos e nos relacionamos, né? Então, estar aqui nessa condição, do ponto de vista do projeto Direito Achado na Rua, é tentar construir vínculos mais consistentes no que diz respeito a trabalhar algumas questões que, pela mediação da universidade, nós podemos formular. No que diz respeito ao direito achado na rua, 3 questões nos preocupam. A primeira, e aí esse diálogo, é determinar esse espaço, esse lugar político, esse lugar social, onde os acontecimentos se dão e onde a materialidade do interagir se estabelece. No nosso caso, essa simbologia se expressa na metáfora da rua, como lugar de acontecimento, lugar político. Falou do Pirajá, e me lembro de Castro Alves, do povo ao poder, a praça é do povo, como o céu é do condor. Depois Caetano vai dizer como o céu é do avião, para se referir à Praça Castro Alves. É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Então, esse lugar político em que a subjetividade interativa se realiza ao produzir e reproduzir a existência social, ao distribuir a riqueza socialmente construída e onde exercitar o poder de forma igualitária, participativa e democrática. Então, construir esse espaço. E nossos projetos nos apontam para isso,
Assim, por exemplo, na geografia, a construção das categorias terra, território, que não é só a propriedade ou é a condição da demarcação do espaço econômico, mas é um lugar simbólico, como o Clóvis dizia, onde podemos reivindicar uma dignidade para o espaço, como, por exemplo, tem sido feito na reconstrução da nossa solidariedade com o planeta, ou como o Papa Francisco indica, nossa casa comum, nosso compromisso com a Pachamama, né? Então, o outro ponto de confluência é identificar a subjetividade que aí se escreve, de que modo nós podemos assegurar uma categoria de titularidade, lembrando que cada um de nós, individualmente ou coletivamente, não nos constituímos nessa titularidade por um dom, por uma dádiva, mas como uma tarefa, como um processo político. Individualmente, nós não nascemos pessoas. A condição biológica da nossa origem não nos designa. O que nos faz pessoas, subjetividade titulável, é a nossa capacidade de nos realizarmos na história. O filósofo Hegel dizia: nós não nascemos homens. Depois Simone de Beauvoir, hegelianamente, vai dizer: não nascemos mulheres. Nós nos tornamos homens, nós nos tornamos mulheres. A nossa condição de subjetividade é inscrita na experiência e é um processo político. Então, que titularidade é essa? Que subjetividade é essa? De que modo nós podemos ser sujeitos de direito individualmente e coletivamente? E, finalmente, enquanto categoria de análise, discutir a forma como nós vamos categorizando os achados da nossa experiência. De que modo nós vamos designando, enquanto expectativas dessas subjetividades, os direitos que inscrevemos na construção política da nossa sociedade. Os direitos não são quantidades legislativas que a gente estoque num almoxorifado burocrático de leis. Os direitos são mais do que as leis, são relações, e, por isso, não são quantificáveis, são extensíveis. Não existem limites, não há direitos demais. Há, sim, uma luta histórica tensa, dramática, realizadora de novas titularidades, e os direitos são um experimento em expansão. Ainda mais, cada vez mais direitos. Então, eu diria que essa aproximação pela mesa e pela mediação universitária, mas que universidade? A universidade de que nos falava Darcy Ribeiro, de que nos falava o baiano Anísio Teixeira, né? Uma universidade que dê conta de construir parâmetros, protocolos para o diálogo entre o pensamento sistematizado, organizado, paradigmático do ponto de vista do consenso comunitário, mas também os saberes que o social realiza e que traduzem o seu lugar e a sua condição de atores que agem e transformam o mundo, né? Lembrando o centauro Fênix, ao responder à indagação de Aquiles, para que tudo isso, para que a educação, para que as escolas, para que aprendamos a dizer palavras com sentido, mas também aprendamos a agir e transformar o mundo. Então, para esse diálogo é que eu me apresento ao debate, na alegria de ter aqui interlocutores que têm atuado nesse campo e feitas essas aproximações, como agora entre o direito e a geografia. Finalizando com Boaventura de Souza Santos, no discurso sobre as ciências, ele dizia da necessidade da complexidade como base do conhecimento e da interdisciplinaridade, e lá ele diz: o campo onde já se constituiu academicamente como um carrefour de interdisciplinaridade é a geografia, e por isso é o chão que a gente pisa e que faz orientação para o pensar da nossa cabeça. A nossa cabeça, Freire diz, Paulo, pensa a partir do chão que a gente pisa.
E se o direito é achado na rua, o chão que a gente pisa é de pés no chão, é de subjetividade organizada do povo que se emancipa. Então, minha primeira rodada é essa, espero ter me contido no tempo. Professor, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que, inclusive, não só se conteve no tempo, como conseguiu trazer algumas questões basilares para esse nosso diálogo, né? E só uma questão que eu acho que na sua apresentação o senhor modestamente não falou, né? Mas o professor Geraldo foi reitor da Universidade de Brasília, né? 2008 e 2012, né? Então, o senhor não falou do seu currículo. Mas passo agora para Tiago, né? Para trazer também um pouco da experiência, né? Da geografia pés no chão. Parece que até o professor Geraldo te deu a dica. Segue aí, então, Tiago. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Novamente, saudar o Congresso da UFBA por esse espaço, né? Por buscar essa reflexão. E eu acho que a fala do professor Geraldo aponta porque nós resolvemos encontrar entre geografia e direito. Entre outras coisas, porque há um sujeito, né, no mundo que, enquanto universidade, nós estamos juntos. Enquanto universidade, nós somos tributários de uma luta circular. Se esses sujeitos que estão no campo, para nós geografar, eles são a nossa referência de transformação da realidade, é na luta que o direito se revela, né? E a luta pela terra, a luta pelo território. Nos coube aqui fazer uma reflexão breve acerca do histórico do grupo de pesquisa Geografar, e dessa relação do que a gente vem construindo desde 1996, enquanto a gente está chamando metodologicamente da geografia pés no chão. Primeiro, lembrar, o grupo de pesquisa Geografar ele se constituiu em 1996, tendo como panorama a geografia dos assentamentos na área rural, e no primeiro momento estávamos muito mais ligados à luta pela terra, essencialmente, ou seja, nós estávamos ali apontando a vinculação direta da luta pelos pelos acampados, pelos sem terras para entrar na terra, e da luta pelos assentados de reforma agrária para permanecer, para se fazer do território construído o espaço de luta. Né? Era essa nossa primeira trajetória. Ao longo do tempo, à medida em que a gente se incorpora mais à realidade, nós vamos sendo tomados por uma série de grupos sociais que não eram sem terra, que não eram assentados. E aí vai pululando uma série de grupos e movimentos sociais que dizem respeito a outras maneiras de luta, a outras maneiras de resistência. E aqui nós estamos falando dos assentados de reforma agrária, nós estamos falando dos acampados, mas também nós estamos falando das comunidades dos povos indígenas, nós estamos falando das comunidades quilombolas, nós estamos falando das comunidades de fundo e fecho de pasto, estamos falando das comunidades de pesca artesanal. Então, a gente tem um movimento de ampliação dos grupos da qual nós nos relacionamos, que vai daqueles que lutam para entrar e permanecer na terra, que são acampados e assentados, para incorporar grupos sociais, muitos deles com existência secular, como os povos originários indígenas ou com as populações quilombolas, em que a gente se vincula a esse grupo. Bom, e essa relação com esses grupos vai promover uma trajetória de pesquisa e ação de extensão que estão muito vinculados verdadeiramente à demanda que esses grupos colocam. Portanto, a nossa visão de diversidade, essa geografia pés no chão, ela se coloca à disposição desses grupos, à disposição das suas lutas. Em nenhum momento nós temos a expectativa de nos confundirmos com assentados, com quilombolas, não que isso seja problema, mas de dizer que eles são os sujeitos da luta, eles são os sujeitos de fazer história. Então, a ampliação dos sujeitos que se coloca vai ampliando o horizonte para a gente de também perceber na complexidade da questão agrária brasileira e baiana uma série de conflitos e demandas que vão se apresentando. Se no primeiro momento a gente estava ali tensionando uma relação com grupos que tinham o latifundiário, né, a cerca, como principal entrave, à medida em que a nossa vinculação se estabelece, isso vai levar a gente a encontrar o conflito, por exemplo, que o Estado ocasiona com esses grupos,
ou vai levar à situação em que, dentro da ação de grandes projetos a nível internacional, afeta o modo de vida desses grupos. Então, para nós do Geografar, esse deslocamento, ou melhor dizendo, essa ampliação do corpo teórico e metodológico que a gente vai compreender na questão agrária na Bahia, se coloca como um saldo extremamente positivo, porque coloca a gente aquilo que nós vimos fazendo desde 96, que é uma das nossas bases teóricas, que vem do professor Milton Santos, que é a noção de totalidade social, ou seja, de compreender a produção do espaço e a luta por território como dentro de uma totalidade social. Isso nos ajuda a fazer interconexões entre o local e o global, entre as formações regionais e as lutas que emergem do cotidiano da vida dessas populações. O encontro com esses grupos também reforça a perspectiva metodológica nossa, que vai encontrar no materialismo histórico dialético o nosso encoro do ponto de vista filosófico. O que é que nós queremos dizer com isso? Quando nós lembramos a frase, né, de Marx sobre a tese sobre o Feuerbach, né, os filósofos até agora interpretaram o mundo, cabe transformá-lo, nós nos apropriamos dessa força teórica para, ao lado dos povos, realizar pesquisas e atividade de extensão que permita a transformação dessa realidade social. Qual é a realidade social que nos deparamos em relação, sobretudo, ao campo? Um campo com concentração de terra, um campo com a expansão das monoculturas de soja, milho, algodão e tantos outros commodities do agronegócio, mas o campo que é permeado por conflito. Nós entendemos, então, enquanto força filosófica, de que, ao estudar, a estar junto com esses grupos para transformar essa realidade, nós nos colocamos enquanto aliados, exercendo o papel de uma universidade crítica. Uma outra perspectiva que nos coloca também do encontro desses grupos na relação com o campo baiano é, a partir de Gramsci, pensar a dimensão do papel dos intelectuais. E Gramsci vai ser um afortunado de lembrar para a gente, né, nos cadernos dos Cáceres, que todos os homens e mulheres, né, e povos do campo são filósofos. O que é que essa força teórica coloca para a gente? Que a produção do conhecimento ela se dá numa escala de todo indivíduo, e acho que é importante quando o professor José Geraldo coloca para a gente essa noção de corporeidade, né, de corpo, de pessoas, retoma para a gente essa posição de Gramsci, ou seja, todo sujeito, todas as subjetividades que se produzem no campo brasileiro e no campo baiano, elas estão permeadas por essa noção de que todo mundo é possuidor do conhecimento. E que, inclusive, não somos nós, enquanto universidades, os únicos possuidores de conhecimento. Nós estamos nos deparando com comunidades, com populações indígenas que estavam aqui antes do período de colonização. Comunidades indígenas que têm demonstrado para a gente, cotidianamente, o poder e a força do bem viver. E essa incorporação aponta para a gente a dimensão metodológica de que esse sujeito do conhecimento pode também ser o sujeito de transformação, e que não é apenas a universidade. Do ponto de vista teórico também, e as nossas andanças, né, os nossos caminhos pelo campo, vai também nos aproximar do pensamento de Paulo Freire, quando Paulo Freire vai dizer que toda relação, né, de extensão, ou melhor dizendo, de comunicação, ela é dialógica, né, que não há saberes maiores e menores, mas saberes diferentes que se cruzam. E nós nos cruzamos na perspectiva de transformação dessa realidade. Então, a realização dos projetos, das oficinas, das atividades que nós realizamos com a diversidade desses grupos, coloca para a gente aquilo que Paulo Freire coloca: a relação tem que ser dialógica, a relação tem que ser construída. A universidade, ela tem um conjunto de conhecimento que pode estar a serviço da demanda desse povo. Uma outra dimensão metodológica também, que esse caminhar pé no chão reforçou para a gente, é a necessidade da realização da pesquisa participante. E aí, novamente, ancorado naquilo que nós falávamos anteriormente, né? Numa perspectiva de transformação social, numa perspectiva de que todos os sujeitos do mundo, eles têm conhecimento, eles detêm força política, eles detêm história, trajetórias e saberes. Numa perspectiva dialógica disso, a pesquisa participante aponta para a gente a necessidade de que os caminhos da pesquisa científica também sejam construídos e construídas com o sujeito de pesquisa. E não por acaso, a nossa ação
e as nossas pesquisas, ela vem a cada passo metodológico fazendo um processo de crítica, autocrítica dos nossos procedimentos metodológicos, ancorada nas relações sociais. Então, esse corpo metodológico coloca para a gente, nos dá um peso, não um peso do ponto de vista de uma sobrecarga, mas um peso de nós termos a teoria que encaminha esse fazer metodológico pé no chão. Isso tem permitido ao Geografar se aproximar da diversidade dos grupos sociais. No conjunto dessa mesa, por exemplo, nos foi pensado, né, essa relação da universidade em tempo de pandemia. E nós relatávamos que grande parte da construção teórica e metodológica do Geografar, ela está ancorada nesse caminhar junto aos povos numa situação de normalidade, né? E o que fazer, então, nesse período de pandemia? Como essa perspectiva metodológica, esse caminhar pés no chão, que não pode se fazer tão forte por conta do acertado isolamento social, embora se negue esse isolamento social, se negue, nesse contexto que nós estamos vivendo, a necessidade de distanciamento social, como fazer a universidade nesse sentido? E aí é que nos reforçamos a partir dessa trajetória um pouco descrita do Geografar, e que durante esse período da pandemia, por exemplo, nós temos tendo uma série de atuações em relação, por exemplo, ao movimento SETA, e acompanhando, né, o grupo de Dois Riachões, do assentamento Dois Riachões, no sul da Bahia, junto com as comunidades quilombolas, nós temos feito um diagnóstico que permitiu o mapeamento de mais de 50 comunidades quilombolas da situação real do impacto da pandemia nessas comunidades, junto, né, estando a serviço do movimento de pescadores e pescadoras, né, do MPP, para também fazer o levantamento e o acompanhamento da situação das comunidades em tempo de pandemia. Essa trajetória do Geografar aponta para a gente uma universidade necessária. E, como o professor Geraldo apontava para a gente, essa universidade necessária precisa se pintar com a cara do povo, com a trajetória do povo, com a necessidade em que o povo apresenta. Nós não temos dúvida que se esse caminhar, tanto, né, do Geografar através da sua geografia pé no chão, quanto, né, a trajetória mais anterior do direito achado na rua, que o professor Geraldo apresentou, ela vai ser muito mais necessária num período pós-pandemia, porque vai ser essa relação que vai emergir da necessidade dos sujeitos, tanto das cidades quanto do campo, as possibilidades de transformação social. Então, é um pouco por isso que a gente quer dar esse recado aqui, né, essa abertura ampla, os colegas vão falar e a gente vai tocar. Obrigado. Obrigada, professor Tiago, muito obrigada. Passamos, então, a professora Sara, para fazer essa exposição, por favor. Bom, então, voltando, né, eu fiquei com uma tarefa aqui de fazer uma problematização sobre as falas e colocar algumas questões. Eu queria começar fazendo uma grande homenagem ao Lazo Matumbi, que abriu o nosso congresso aqui com uma música muito bonita do 14 de maio, em que ele diz: no dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu queria começar dialogando, querido Lazo, que eu conheci recentemente, pessoalmente, dizer o seguinte: recentemente nós tivemos um conceito de liberdade muito assustador e muito cruel, mas que nós podemos dizer que caracteriza o conceito de liberdade adotado pelo liberalismo brasileiro, um liberalismo já chamado de amesquinhado. O conceito de liberdade apontado pelo Paulo Guedes naquela fatídica reunião é o seguinte: a liberdade para ele é deixar, e o verbo deixar nós já conhecíamos muito fortemente em discutindo a liberdade, mas é deixar cada um se fuder do jeito que quiser. E o querer também, né, nós já podemos traduzir aí a noção de vontade de Kant, que informou a noção de vontade também, de vontade geral em Rousseau, nós também já conhecíamos. Mas não ficou tão claro para aqueles que defendem esse liberalismo amesquinhado, que deixou o 14 de maio do jeito que deixou, e que nós até hoje não conseguimos refazer esse pacto, se a gente quiser, qualquer tipo de contrato social com aqueles que ficaram abandonados ao 14 de maio, exatamente porque nós não conseguimos ainda muito claramente, a universidade também é responsável por isso, articular esse verbo que ficou no meio, que é deixar cada um se fuder do jeito que quiser. Eu acho que o que nos une aqui nesse projeto do Direito Achado na Rua, e faço parte do Direito Achado na Rua, já fazendo as contas agora há 20 anos, né, desde o ano 2000 que fui para Brasília e tive a orientação do professor Zé Geraldo,
e nos une ao Geografia Pés no Chão, exatamente porque nos coloca em formas de compartilhamento de projetos, compartilhamento de solidariedade, mas, acima de tudo, o compartilhamento de saberes, no intuito de compreender os saberes que esses povos produziram para chegar até aqui, mesmo deixados por esse 14 de maio, a sua própria sorte, eles por eles mesmos. Feito isso, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem também ao reitor, João Carlos Salles, insistindo que vivemos tempos de duelo, como ele disse no início, não vivemos tempos de diálogo. E nós temos que identificar quais são as nossas armas desse duelo, e compreender que esse duelo estava marcado na história, porque nós não conseguimos resolver nem de longe com a Constituição de 88, a anistia que foi dada, né, no 1888, nesse 14 de maio, aos senhores da terra. Esses senhores da terra que sempre foram senhores da guerra e que se apresentam mais uma vez para a guerra e se apresentam mais uma vez como senhores da guerra, como já nos caracterizava Regina Bruno ao se referir à nova face política das elites agroindustriais no Brasil. A primeira coisa que eu queria lembrar é que essas elites nunca quiseram uma universidade no Brasil, pois estavam sempre confortáveis com a catequese religiosa ou, mais à frente, com o treinamento militar. E são com essas duas instituições que a universidade se debate até aqui, e se debate mais fortemente agora, que é com as instituições religiosas, parte das organizações religiosas, neopentecostais e católicas também, que formam, dentro do Congresso Nacional, a bancada ruralista, e agora nós vamos vendo uma apropriação também do espaço do Congresso Nacional por esse espaço militar e por esse treinamento militar. Então, qualquer forma de conciliação com esse setor agroindustrial, do monocultivo, do trabalho escravo, esse setor que nós podemos condensar na categoria latifúndio, qualquer forma de conciliação com esse setor será para abreviar uma rasura ou um rascunho de projeto de longo prazo que a universidade ainda está construindo. A principal arma da universidade é a sua capacidade de aliar-se aos movimentos sociais e a organizações do campo e da cidade como pontos luminosos de resistência, pontos de vida, como disse a professora Gilca ontem, Gilca Oliveira, ao apresentar na mesa da agricultura familiar o mapa do Geografar com os 3.055 pontos de conflito na Bahia, pontos de resistência e pontos, como ela mesma disse muito poeticamente, pontos luminosos e de vida capazes de nos ensinar com a sabedoria e solidariedade e disputar com esses setores da guerra, pois se a universidade abandonar essa aliança com os movimentos sociais, se a universidade se entrincheira na sua luta interna, e de um certo modo é isso que ela tem feito de alguma forma, se ela abandona o duelo, ela cava a sua própria cova como instituição, porque o principal setor agroindustrial e do latifúndio que compõe hoje o Congresso Nacional e está em diversos setores institucionais da sociedade, ele não quer efetivamente uma universidade. Essa é a primeira questão que eu lanço aí para a gente poder... E acho que esses projetos do Direito Achado na Rua e da Geografia Pés no Chão representam anos de luta e solidariedade, seja pela extensão, seja pela pesquisa, seja pela formação de quadros profissionais também da assessoria popular, não só assessoria jurídica, mas também assessoria técnica de um modo como um todo. Infelizmente, nós vimos uma polêmica ao afirmar que seria possível conviver pacificamente um projeto econômico do agronegócio ou da agricultura familiar ou comunidades tradicionais, conjuntos, pois que haveria terra para todos, né? Alguns setores acadêmicos vão embarcar, inclusive, subvertendo a ideia de falar em latifúndio como categoria muito politizada, ou mesmo não querendo utilizar agronegócio, ou trazendo outras denominações para o rural ou para o mundo rural. Então, essa é uma outra questão que eu lanço também para a mesa, que é essa de que, como haveria terra para todos, seria possível aliar projetos de agronegócio com agricultura familiar e projetos de assentamento de comunidades tradicionais. Essa é uma outra questão que eu coloco. Sobre a Covid e esse momento que a gente está vivendo hoje, eu colocaria 4 questões que eu vou tentar desenvolver muito rapidamente e depois, na hora do debate, eu vou ver se eu desenvolvo. A primeira delas é que a gente já se deu conta de que existe um projeto de como a Covid vai tirar a nossa atenção para ela e, portanto, para as 1.000 mortes por dia que nós estamos vivendo hoje, e para todas as questões relacionadas à falta de EPI, à falta de leitos de UTI,
a falta de testes, etc., passar a tal da boiada que o Salles disse que ia passar ao ministro do Meio Ambiente. E é preciso dizer que o ministro do Meio Ambiente não fala por ele, porque mesmo anteontem, se vocês olharem o blog do Alceu Castilho, né, de olho nos ruralistas, todas as associações do agronegócio, elas publicaram um editorial em jornais, com textos, um texto pago, defendendo a posição praticamente do Salles. Então, ele está falando aí pela bancada efetivamente. Então, nós estamos no momento em que passar a boiada é aquilo que está colocado para a gente enfrentar, né? Passar a boiada significa a paralisação da reforma agrária, a paralisação da demarcação de terra indígena e quilombola, o aumento da expulsão violenta, né, o aumento do despejo judicial, que já vinha aumentando pelos dados do caderno da CPT, 16%, houve aumento já no ano passado, dos despejos judiciais, o que nos confirma a hipótese da minha tese de doutorado, em que analisei mais de 600 decisões judiciais, que o judiciário faz parte nesse duelo desse setor, né, em que quer a guerra, em que estimula a guerra, em que a legislação agrária cria mais conflito e as decisões judiciais criam mais conflito e morte e fome do que resolvem os conflitos. Nós precisamos enfrentar esse debate dentro do judiciário. E nós temos um outro risco muito grave, que diz respeito também ao estado da Bahia, que é o uso da água. Nós sabemos que uma das formas de concentração de terra é restringir o uso da água na ponta dessas comunidades, dessas organizações, dessas comunidades. Então, se eu restringo a água, essas populações têm que migrar efetivamente e a terra fica sendo concentrada. Nós temos risco hoje atual no país, com a tramitação de lei de saneamento básico e água, de privatização no Congresso Nacional, e, infelizmente, tem um apoio do governo da Bahia, do Estado da Bahia, também para a privatização da água aqui na Bahia. Então, imagine o que vai acontecer com esses 3.055 pontos de conflito. Essa é uma outra questão que eu gostaria também de colocar para a gente pensar junto como um desafio. O terceiro ponto, o segundo ponto que eu gostaria de colocar, é que, de um certo modo, nessa crise, aparece também uma força dos governadores. Né, aparece uma força federativa. Nós estamos vivendo um conflito federativo com duas decisões relacionadas à Covid e que podem também tirar um pouco do véu da nossa ingenuidade, como muitas vezes nós temos governos locais remetendo a responsabilidade de toda e qualquer questão para o governo federal, como nós temos, por exemplo, a questão da moradia, da suspensão do Minha Casa Minha Vida, e que não há, então, projeto de moradia popular no país, e os governadores e prefeitos simplesmente dizem aos movimentos sociais que eles devem procurar o governo federal, que eles não teriam nada a ver com isso. Então, nós estamos vendo que há uma força federativa, que há uma força de governadores, e que, portanto, nós não podemos fazer nenhum tipo de aliança com esses que querem se aliar a qualquer tipo de senhores da guerra. O terceiro ponto é um ponto em que eu acho que é uma grande novidade para nós, que é um ponto que eu acho que é uma novidade na linguagem e no imaginário. Quer dizer, expressões como eugenia, genocídio, darwinismo social e necropolítica parece que entraram em todos os discursos daqueles que são progressistas. Vejam que a expressão genocídio, ela está inscrita como denúncia desde 1978, já com o livro de Abdias do Nascimento, com o genocídio do negro brasileiro. A Ana Flausina retoma esse conceito e tenta restituir, em pleno governo Lula, a colocação do debate do genocídio com o corpo negro caído no chão. Então, nós vemos que essas expressões que estão na nossa formação social, né, lá no início do século XX, na formação da República, no racismo científico, que necessariamente nos leva a ter que ler esse livrinho que eu tenho lido muito, Injustiças de Clio, o negro na historiografia brasileira, em que o Clóvis Moura ainda é muito... antigamente, né, já falando, há muito tempo já falando sobre aquilo que ele chama dos intelectuais, né, orgânicos aí da escravidão, e que nós pouco lemos no ensino jurídico. Então, acho que essa é uma questão colocada para o ensino jurídico, como nós não lemos autores como Handelman, como Van Hagen, como Armitage, como Oliveira Viana, como Silvio Romero, e tantos outros autores que nós podemos ver repetidos dentro de decisões judiciais, se fizermos uma boa análise do discurso, e podemos ver também de forma muito aberta e escancarada agora com essa proposta que está aí em curso no governo. Então, eu acho que essa é uma questão, o ensino jurídico está absolutamente defasado
na sua estrutura, eu queria deixar isso como questão, porque nós não estudamos direito sanitário, direito à saúde, nós não estudamos direito assistencial, né? Passou agora a ser obrigatório o direito previdenciário, mas nós sabemos que a previdência ela está estruturada com seguridade, dentro da Seguridade Social, com assistência e saúde, e nós vamos estudar apenas a previdência, que é aqueles que representam o quê? Aquilo que também tenho acompanhado muito uma literatura que vem discutindo a branquitude, né? Os estudos sobre identidade branca no Brasil. Estudar a Previdência, quem tem direito à Previdência, são os brancos, né? Em sua maioria, nós fizemos muito pouco debate que Célia Marinho faz no Onda Negra, Medo Branco, do imigrantismo. Como é que emerge essa mentalidade imigrantista branca e que termina reforçando a ideia de que nós podemos sintetizar nossos antagonismos simplesmente pela luta de classes ou pelas desigualdades sociais para fugir do campo do liberalismo, que eu já coloquei lá, ou o próprio Guedes já colocou lá onde ele queria. Então, eu imagino que os nossos antagonismos estão muito ali em 1871, para nós nos perguntarmos, em verdade, e de que modo nós estamos próximos ou longe da lei do ventre livre, de que ventre nós viemos, se da imigração que aconteceu muito fortemente entre 1871 e 1930, e que muitos tiveram apoios, né? Eu estou estudando muito isso, buscando bibliografia para estudar essa mentalidade da imigração, e comecei com esse livro da Célia Marinho, compreendendo que as fontes, elas não são silenciadas, né? As fontes históricas, as fontes jurídicas. Se a gente for às fontes, o racismo vai estar lá, o racismo estrutural vai estar lá, mas a leitura historiográfica, a leitura do direito, a leitura teórica, ela silencia muito. A professora Tatiana Emília fez um texto recentemente publicado no site da CPT, que ela fala do racismo fundiário. Ela comprova por A mais B que nós temos uma concentração de terra de pretos e indígenas, ela fala pretos e indígenas hoje no Brasil, de menos de 10%, e 45% com brancos. Ela vai colocar esse dado para falar de que nós temos uma concentração de terra hoje, do ponto de vista racial, da divisão racial, né, entre brancos e pretos e índios, é pior do que no apartheid na África do Sul. Em regime de apartheid na África do Sul, mesmo assim, os negros ainda tinham mais acesso à terra, os pretos, do que teriam os pretos e os indígenas hoje, né? Então, a última síntese que nós temos visto, e que me preocupa muito, é a síntese de que nós estaríamos vivendo no ambiente do fascismo, né? Então, o fascismo virou também uma outra, ao contrário daquelas expressões, eugenia, necropolítica do Achille Mbembe, genocídio, darwinismo social, que podem remeter à nossa formação social muito, muito fortemente. O fascismo, quando nós falamos assim, o Nelson Binotto falou, né, o professor, na abertura, nós temos que aprender com a história. Então, nós temos que aprender com a história, então ele falava, nós temos que aprender com a história da Itália. Não estou dizendo que a gente não teve também traços do fascismo aqui no Brasil, mas muitos vão dizer, mas Sara, veja só, quando se fala fascismo, está dentro do fascismo o racismo, né, a LGBTfobia, o patriarcado, então querem, de um certo modo, colocar o racismo não como um dado determinante, inclusive, da própria economia. Essa é uma hipótese que vem sendo elaborada dentro da própria economia, que a gente também vem estudando no grupo, seja com o Silvio Almeida, né? Tem o Silvio Humberto também, que tem uma tese de doutorado bem interessante, em que a gente vai discutindo que o João Vargas, né, num livro chamado Motim, em que a professora Ana Flausina também organizou, em que não haveria uma determinação econômica, mas sim haveria uma determinação do racismo sobre a economia. O país não se desenvolve, esse setor que comanda o país é um setor escravocrata, escravista, e o país não se desenvolve, não há um projeto de industrialização, porque não há mesmo uma crença de que essa população teria capacidade de abstração matemática, seria degenerada do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista estético, do ponto de vista moral, do ponto de vista do apetite sexual. Isso está na literatura, né, do início do século XX, com as leituras da racialização do país. Recentemente, nós tivemos guerras em relação a isso no Supremo Tribunal Federal, o movimento negro ganhou todas essas guerras, né?
e nós ainda encontramos um debate restrito ao fascismo. Qual é o risco, para terminar, da gente se restringir ao fascismo, eu diria? Primeiro, a Célia Marinho vai dizer que o marxismo também nos empurra para um certo tipo de periodização da história que vai marcar muito fortemente, e aí quem está falando de fascismo, né, vai marcar muito fortemente a Segunda Guerra, os judeus, 60 milhões que morreram, né, não os 100 milhões que morreram aqui numa estrutura de genocídio. Então, a periodização da história, por exemplo, vai partir da Revolução Francesa, não vai partir da Revolução do Haiti. O professor acabou de citar Hegel, nós não lemos o texto da Sudan Burke-Moss para estudar Hegel e o Haiti. Né? Então, é muito arriscado que a gente restrinja o debate ao fascismo, e eu concluo agora, porque nós não vamos voltar às literaturas dos intelectuais negros que pensaram soluções para os seus problemas e que conseguiram resistir até aqui. Nós não vamos reforçar, e aí concluo mesmo, o conceito de quilombo, que é um absurdo que esteja no ato das disposições constitucionais transitórias, porque quilombo tinha que estar no preâmbulo da Constituição, assim como a escravidão, e quilombo tinha que estar ao longo de toda a Constituição, porque quilombo são territórios de defesa da liberdade. E liberdade não é deixar cada um se fuder do jeito que quiser. Muito obrigada. Obrigada, professora Sara, obrigada. Passamos agora ao professor Clóvis. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer enorme, mais uma vez, estar participando desta mesa redonda. Eu vou pautar esses minutos de fala aqui, tentando mostrar como é que se dá na própria relação pessoal, né, diria existencial, com o direito achado na rua e com a geografia pés no chão, né, com o geografar. E coloco de entrada que é a relação social, né, que nos envolve. Então, essa relação com o direito achado na rua e o geografar, que se encontram no chão das lutas dos movimentos sociais. E é a dialética que nos une. E aqui eu quero aproveitar para comunicar com um dos ouvintes, né, o Claudinei, que já fez aí uma chamada dizendo que Roberto Lira Filho e o Milton Santos devem estar vibrando com esse momento, e eu quero concordar plenamente. E por que eles estão vibrando, Claudinei? Porque eles estão percebendo que nós colocamos aqui justamente o que eles trouxeram para esse debate, que é a dialética, que é, em outros termos, a contradição. Então, nossa condição de existência aqui, enquanto sujeitos sociais, enquanto grupos, projetos de pesquisa, que nos relacionamos com a comunidade, com os movimentos sociais, é a contradição, é das contradições, né, das lutas destes movimentos, e aqui eu vou buscar na geografia Rui Moreira, né, que ao mostrar como é que se dá o processo de formação do espaço brasileiro, ele vai mostrar que nós temos, nesse processo histórico, né, não podemos perder de vista a dimensão histórica, tá? Não história como linearidade, tá? Mas a história como contradição. E os tempos históricos estão aqui, tá? O passado está aqui no nosso presente. Nós precisamos ter essa dimensão, sob pena de perdermos a memória. Então, o Rui Moreira traz, nesta formação histórica do espaço geográfico brasileiro, essa dimensão da contradição, porque ele vai dizer que, ao mesmo tempo em que se constrói espaços no Brasil, se constrói contra-espaços. E aí, trazendo os termos de Milton Santos, né, são os espaços hegemônicos e os espaços contra-hegemônicos. Então, estes contra-espaços
ou espaços contra-hegemônicos são decorrentes justamente dos levantes populares. E aí poderíamos citar desde Palmares, as lutas dos povos indígenas, né, então dos negros contra a escravidão aqui no Brasil, dos indígenas, dos diversos levantes nos mais diferentes tempos históricos aqui da formação espacial no Brasil, tá? A presença dessas contradições. Então, esses são, na minha concepção, é o fio que liga o direito achado na rua com a geografia, tá? Pés no chão. Então, indo lá para o Milton, mais uma vez, é a geografia nova que está colocada aqui. Dialética para pensar o espaço, para entender o espaço, para entender os territórios aqui no Brasil, tá? Esse processo de espacialização, de territorialização, e todos os conflitos que acontecem justamente aí, quando vai tratar do espaço, Milton Santos vai dizer que o espaço é o lugar onde acontecem todos os conflitos, todas as contradições, todos os amores, tudo é onde a vida plenamente acontece, diz Milton. E é aí que nós vamos encontrar o direito achado na rua, o processo de produção, tá, do direito decorrente dessas demandas todas, destas lutas todas. E aí eu trago a experiência, né? Como foi que eu conheci o direito achado na rua e como foi que eu cheguei na geografia. Tá? Quando ainda na formação de graduação em Direito, em São Paulo, professora de Direito Civil, na introdução, ela vai falar das correntes e tal, e aí cita, por último, o direito. Tem aí o pessoal do direito achado na rua. Eu fiquei curioso, levantei a mão, pedi indicação bibliográfica, ela desconversou e disse, mas isso é um negócio perigoso, e pronto. E aí seguiu a aula e esqueceu o direito achado na rua. Eu fiquei mais curioso ainda, tá? Naquela época nós não tínhamos, foi ainda no início da década de 90, não tínhamos esses recursos todos para buscar, e aí fui às bibliotecas e encontrei o Roberto Lira Filho. E aí eu comecei a entender um pouco da situação das coisas, né? Das contradições que há no campo do direito, contradições em termos de método. E aí, no mesmo processo de formação, eu, enquanto estava em São Paulo, via no Brasil inteiro pipocar conflitos da luta pela reforma agrária no Brasil, e acompanhando aqui na Bahia os grandes embates do MST na luta pela reforma agrária aqui no estado da Bahia. Aí eu pensei, eu vou advogar para esse movimento. Fui estudar o direito agrário, fui estudar, e aí no direito achado na rua. Na luta desses movimentos, que depois eu viro advogado, né, desses movimentos, e é aí que eu encontro o direito achado na rua. Porque o advogado popular, ele, o auditório do advogado popular é aquele que o professor José Geraldo já se referiu, o professor Tiago também, são esses sujeitos sociais aí, tá? Sem terra, que estão tentando entrar, que nunca tiveram, que perderam suas terras, aqueles que estão na posse, que lutam para permanecer contra o processo de grilagem, seja na base da violência física, seja na base das mais diversas estratégias, né, de estelionato, né, que nós acompanhamos aí, de formação de títulos fraudulentos nos cartórios, usando, inclusive, né, técnicos das mais diversas áreas, né, do campo da geografia, da agronomia, assim por diante, para fazer os georreferenciamentos, para arrumar esses documentos nos cartórios. Então, nós encontramos na prática, nesse embate aí dos movimentos sociais, no conflito que eu fui percebendo o direito achado na rua e, depois de uma experiência na advocacia, volto para a universidade e me encontro com o professor José Geraldo em Brasília, na UNB, no mestrado, e aí vou começar a perceber melhor, tá, o sentido do direito achado na rua. Também uma experiência de sanduíche na Universidade de Coimbra, lá com o professor Boaventura Souza Santos, essa relação aí com os movimentos sociais a partir da sociologia jurídica. Então, nós temos aí uma série de
de experiências, né, que nos aproximam, tá, dos dois campos de pesquisa e extensão, tá, ensino, pesquisa e extensão, tá, a partir das lutas dos movimentos sociais. E, no meio desse caminho, encontro o Geografar na extensão, com a Pastoral da Terra, com a ATR, né, com a RENAP, e no retorno do mestrado, vou para a universidade agora na condição de professor, sem perder a relação da advocacia popular, mas agora na universidade, na condição de professor também. Aí vou me encontrar com quem? Vou me encontrar com o Pronera. Veja que conquista extraordinária dos movimentos sociais do campo, tá, que é o Programa Nacional, tá, de Educação na Reforma Agrária, que agora está aí, tá, sendo desmanchado, ou já desmanchado, né? O pessoal está lutando para o retorno do Pronera, a importância que tem na formação do sujeito coletivo. E aí foi nesse caminhar na academia que vou me encontrar mais uma vez com esses sujeitos a partir das turmas, tá, especiais, na UFES e na UNEB. Aqui eu aproveito para cumprimentar a professora Estela, que eu já vi que apareceu aí, e os demais colegas, a professora Adriana da UFES, que também já percebi que está por aqui, nos acompanhando, na formação desses sujeitos. E para nós, assim, é uma honra muito grande perceber a tamanha capilaridade da formação, ou da espacialização. Nós temos sujeitos sociais, né, formados por estas turmas, né, não só daqui da Bahia, né, o UFES, o UNEB, mas também Goiás, o UFG, Paraná, enfim, nós temos advogados populares, né, que se somam com outros advogados populares, né, das redes, das associações como a ATR, e que estão aí nos honrando com esse trabalho, esse embate. E aí vou para a geografia, para o doutorado, para tentar entender a questão agrária. E vejo a importância de estudar o território, estudar o espaço, a partir da dialética. Tá? Então, é nesse processo de lutas sociais que permanecem, eu quero chamar a atenção para isso aqui, não são lutas que ficaram lá no passado, tá? Nós resgatamos a importância da memória, é fundamental, mas nós estamos a partir da situação que estamos vivendo, inclusive nessa conjuntura, tá, de medo, nessa conjuntura, tá, de insegurança total, não sabemos o que será de nós do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da própria condição de vida, e dessa política desastrosa, tá, que se pratica em Brasília, com torturas psicológicas das mais diversas, aí, todos os dias nos jornais, tá? Essas lutas permanecem nessa conjuntura de pandemia, certo? Porque nós precisamos entender que nesse processo aí há uma espacialização, tá? Há uma espacialização do coronavírus. O Milton Santos dizia que é preciso compreender o espaço, e aí ele falava naquele momento do espaço urbano, a partir de duas concepções de espaço, tá? Os espaços luminosos, né, que nós vamos encontrar na cidade, e os espaços opacos. Ora, os espaços luminosos são os espaços do centro, né, dos bairros nobres das cidades, e os espaços opacos são os espaços de periferia das favelas e assim por diante. Tá? Vejam que, diferentemente do que falam por aí do caráter democrático do coronavírus, não é democrático. A espacialização, quando chega na periferia, e nós já estamos acompanhando isso aqui no Brasil, vivenciando isso aqui no Brasil, e agora eu levo para o campo também, para entender essa espacialização no campo, veja que chegou. Eu estou acompanhando conflitos lá do oeste da Bahia, do agronegócio, coisas das maiores perversidades que qualquer um aqui possa imaginar, do ponto de vista da apropriação do espaço, da apropriação da terra, do território, das fraudes. O coronavírus chegou lá na região, tá? E aquelas cidades cuja infraestrutura de saúde pública, de educação e assim por diante, na maior precariedade, e agora se alastra por lá esse vírus, né? E agora, o que fazer? Como resolver os problemas de saúde desse povo? Porque uma coisa é alguém, né,
que tem condição, com plano de saúde, com hospital de qualidade e tal, atendimento para se cuidar, tá? Outra coisa são as condições que nós conhecemos aí na periferia das cidades e no campo, tá? Do ponto de vista do acesso a esses equipamentos públicos, né? Então, está aí a questão que eu gostaria assim, de trazer, tá? Para mostrar, e fico assim, numa felicidade no nível do que foi aqui expresso por Claudinei, nesse sentido desse encontro. Lira Filho, tá? E agora representado pelo professor José Reinaldo, é o nosso coordenador do Direito Achado na Rua, na Universidade de Brasília, Milton Santos e tantos outros geógrafos do pensamento crítico na geografia, né, como Rui Moreira, que eu já citei aqui, a professora Guiomar, minha orientadora, que está aqui nos coordenando, representando o Geografar aqui na Bahia, na UFBA, tá? E, assim, a infinidade, né, de pensadores no campo do direito, né, que vem com a teoria crítica, com o pensamento jurídico crítico, tá? O direito achado na rua é uma das expressões, eu diria, assim, principais, fundamentais desse pensamento crítico, né? Porque se pauta a partir da dialética, a partir da rua, né, que o professor José Geraldo aqui já mencionou com a metáfora do Lira Filho. E a geografia, a partir do Geografar, com o projeto Geografia Pés no Chão, que está inserido no cotidiano das lutas sociais. Então, nessa condição de advogado popular, de professor da UNEB, de quem está preocupado, junto com os companheiros, colegas que estão aqui nessa mesa e todos os outros que nos acompanham, tá, de construir um mundo diferente. Tá? E agora, nesse período de pandemia, é preciso pensar que o mundo não poderá mais ser o mesmo. Não será. Tá? Não será. No entanto, ele pode ser muito melhor, mas ele pode ser muito pior, a depender da correlação de forças, a depender de como é que esse processo dialético vai se dar. É isso por enquanto, e eu fico aberto para o debate. Obrigado. Obrigada, professor Clóvis. Eu acho que no próximo congresso nós vamos pedir mais tempo, né, para conversar. Maurício, o tempo está boa. Maurício, por favor, só fala. Boa tarde, professora. Boa tarde a todas e a todos. É um Ao ser convidado para participar desse diálogo, eu decidi dar um recorte que, felizmente ou infelizmente, a mesa apontou para outras questões importantes e eu vou me reter um pouco à preocupação com a universidade em tempos de pandemia e o futuro pós-pandemia, né? Antes de tudo, pensar que essa mesa é uma convergência entre dois grupos de pesquisas e de extensão fundamentais no direito e na geografia. E ambos têm como compreensão o protagonismo dos sujeitos coletivos de direito e dos sujeitos coletivos de luta pela terra. E nos dois iniciativas, tanto o direito achado na rua quanto a geografia com os pés no chão, foi se percebendo que os antigos sujeitos, trabalhadores, mulheres, sem terra, campesinato, foram, com processo histórico de luta e reconhecimento de novos sujeitos, foram se tendo que estabelecer uma abertura conceitual e de experiência para novos atores, até para velhos atores que eram novos pelo silenciamento histórico que foram estabelecidos sobre eles, quilombos, indígenas, fundo de pasto, que durante muito tempo um saber, um pensamento social, um saber colonial estabeleceu o silenciamento desses sujeitos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto,
Parece que teve um problema com o Maurício. Não sei se a gente vai conseguir. Ele caiu. Ai, será que ele tenta entrar novamente? Será que consegue conectar? Maurício, o que fazemos? Então, acho que continuamos um pouco e depois o Maurício retorna, né? A nossa proposta, acho que temos uma pergunta que foi feita, né? Mas eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que estão se manifestando, essa companheirada toda que a gente está junto, né? Nessas frentes todas. É muito importante vê-los aqui nessa mesa, nesse congresso, né? Também isso confirma, confirma que a gente tem muita caminhada ainda pela frente. Mas acho que, como tempo voa, talvez a gente pudesse passar, né, para uma outra rodada, né, para professor José Geraldo e Tiago, embora não tenha. Tem uma pergunta, parece que na peita, que poderia colocar, Hilda, por favor, né, para orientar, né, mas que não precisa se ater a pergunta, né? Eu acho que tem Sara fez algumas considerações, mas se o professor José Geraldo e Tiago pudessem retomar, né? Eu passo para eles irem já. Como você analisa a relação educação formal e valorização do conhecimento tradicionais no que tange a produção e utilização dos livros didáticos em escola do campo e da cidade? Pergunta feita por Carlos Eduardo Lima dos Santos. Passo, então, para o professor Geraldo. E já nós estamos com o tempo bem apertado. Acho que já pode fazer até as suas considerações depois, né? Mas, professor, o tempo voa, professor, né? O microfone. Eu estava super ansioso pela fala do Maurício, porque eu já estava em êxtase com as intervenções anteriores, né, que eu já conhecia desde antes, pelo convívio de Sara, de Clóvis, né, e de Tiago, que conhecia agora. Mas, então, essa questão que foi formulada, ela já está dentro do escopo da nossa mesa, porque foi um dos temas problematizados por Sara e foi também o eixo das falas de Tiago e de Clóvis, no sentido de pensar o mundo transformando o mundo enquanto um conhecimento que traduza, né, a complexidade dos modos de formular o entendimento sobre a realidade, né? Então, a discussão sobre o lugar da universidade como um lugar de diálogo entre saberes e como trânsito de racionalidades, né, enseja a necessidade de repensar a própria pedagogia, né? Isso a gente já tinha aprendido com Paulo Freire, mas, de todo modo, eu penso que, no campo universitário, os nossos espaços, a geografia e o direito, tem sido um campo para o exercício dessa nova pedagogia, né? Milton Santos é um geógrafo, mas é um geógrafo, é um filósofo e é um intérprete do diálogo dele com o social que disputa o território como lugar da política, né? O espaço da cidadania, como ele disse, né? E o direito achado na rua é direito, mas é também uma outra racionalidade que debate com as representações do social no sentido de traduzir em conhecimento essas práticas, né? Eu estou vindo, por exemplo, de um curso que participei no Peru, promovido pelo Instituto Internacional de Direito e Sociedade, realizado no Palácio da Justiça,
mas com o diálogo entre os povos tradicionais, os povos indígenas, as rondas campesinas e todo o sistema internacional, regional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o sistema ONU de representação nas convenções e nos tratados dos direitos inscritos nas práticas desses movimentos, configurando categorias. Mas isso significa disputar currículos, disputar semântica. A Sara falava da necessidade da disputa semântica ao conceito de liberdade, por exemplo, que é algo que nós já trabalhamos nesse diálogo. Por exemplo, invadir ou ocupar, para ficar no campo da disputa pela terra. Não é? Ou mulher honesta, mulher pública, homem probo, né? A disputa, inclusive, com o vernáculo, com os dicionários, para retirar do sentido linguístico aquela dimensão que Barthes já havia indicado da nossa atenção para o fascismo da língua. Porque ele dizia, a língua é fascista não é porque ela nos interdite a fala, mas porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Então, eu acho que a pergunta remete a algo que se problematizou aqui no nosso debate, e por isso a necessidade de trabalhar o espaço universitário como esse espaço de disputa. E politicamente nós fizemos isso pela expansão soberana da universidade para incorporar por ações afirmativas, cotas para indígenas, para negros, a discussão deste participar, trabalhando a reivindicação de outras leituras de mundo, de outras cosmologias, né? De outras formas de pensar a sociedade e de constituir a agenda temática dos cursos. Né? Então, eu estou de acordo com a pergunta e a gente vem fazendo isso na universidade pela indissociabilidade, não é separando os campos, mas abrindo a extensão para colocar os temas da pesquisa, abrindo a pesquisa para pensar os temas do social e refazendo os programas dos cursos a partir de uma pedagogia emancipatória. Tem mais a dizer, mas eu vou ficar por aqui, porque o tempo voa, como disse, né? Do Piauí às Alagoas, macaco voa, não é isso? E Maurício voltou. Maurício, por favor. Voltou bravo, hein? Voltou bravo. Bravo, vamos estar nós quando mandarem a gente expulsar a gente da sala, não vai ter direito que segure. Olá, desculpem, teve um problema da internet. Eu estava falando das semelhanças e possibilidades das duas iniciativas e como elas são exemplos de uma universidade que pensa para além de seus muros e que também promove, dentro da universidade, uma convergência de saberes populares, tradicionais, que serve para repensar uma lógica epistemicida que a própria universidade se constituiu no Brasil. E dessas duas experiências dentro da universidade, a universidade, diante da conjuntura dessa pandemia, gera alguns desafios. Eu pensei em falar rapidamente de dois desafios, os desafios internos e os desafios externos da universidade. Os desafios internos da universidade é que aqueles sujeitos que a extensão, que a pesquisa, tradicionalmente escolhia como seus objetos de pesquisas, se tornaram os atores da pesquisa. Com a luta do movimento negro, do movimento indígena, do movimento de luta pela terra, esses sujeitos, que eram os informantes, os pesquisados passaram a ser os pesquisadores, passaram a adentrar no seio, num lugar privilegiado do epistemicídio no Brasil, que era a universidade. E esses sujeitos, ao entrar na universidade, provocaram desconfortos, fissuras, e questionaram diversos elementos que constituem o poder do saber no país. A questão racial, a questão de gênero, de sexualidade,
da propriedade, e a própria universidade teve que se defrontar e se repensar e se reestruturar a partir dos desafios desses novos sujeitos. Alguns acadêmicos até ficaram incomodados, criaram listas e convocações contra as cotas, disseram que estávamos racializando a universidade brasileira, mas isso, no fundo, não passava do medo de perda do poder simbólico, que é o poder do saber. E aí, dentro dessa perspectiva, esses novos sujeitos que compõem uma nova realidade da universidade, quando a gente percebe que, com as cotas, a maioria das universidades públicas agora são compostas de negras e negros, se deparam com o desafio da suspensão das aulas, de uma nova forma de comportamento, de relacionamento e de reflexões sobre o futuro do ensino superior a partir da pandemia. E surgem os entusiastas do EAD, do ensino à distância, como solução para a continuidade das práticas educativas. E aí que está, na minha opinião, que começa a surgir os novos muros, os novos obstáculos erguidos pelo epistemicídio. O EAD é a legitimação de um ensino e de uma prática universitária onde os indígenas, negros e negras, ciganos e outros povos que adentram na universidade e não têm um acesso completo à internet vão ser excluídos desse processo. Além do mais, a EAD estabelece um processo de individualização e de particularização do ensino que impossibilita o contato, o tete-a-tete, a formação universitária para além da sala de aula, a formação política, social, cultural, os encontros que estabelecem as possibilidades do agir no futuro. Isso é um dos obstáculos que a pandemia traz para a universidade. Não estou negando o EAD, ao contrário, a experiência do Congresso possibilita que a virtualidade seja um instrumento para a gente ampliar as vozes e os debates da universidade. Mas, dentro da formação, ele se torna um obstáculo epistêmico aos novos sujeitos que adentram na universidade. Um outro debate mais interno da universidade que a pandemia traz e que alimenta com o governo autoritário é como pensar o fomento, as pesquisas, as produções, que vão ter que se deparar com a relação entre a pandemia e as violações de direitos e de condições sociais de populações historicamente excluídas, com a proposta de retirada do financiamento para áreas de humanas. É um dos instrumentos que vão construir novos obstáculos a uma crítica por parte da universidade aos elementos que conformam essa sociedade desigual brasileira, que a gente reporta sempre, e que tem na sua tradição, tem no seu elemento central a questão racial e as questões de gênero, sexualidade e desigualdade social. Isso são desafios internos que a universidade vai ter que se deparar diante da pandemia. E desafios que provocará a universidade para que ela encontre soluções inclusivas, não soluções de exclusão desses novos sujeitos. O segundo ponto é a capacidade da universidade de dialogar com o fora dos seus muros, com o elemento externo. Aqui a gente está falando de como a universidade vai dialogar com esses sujeitos que direito a achar na rua, que a geografia dos pés no chão dialogam. Como a universidade, em tempos de pandemia, vai promover diálogos, saberes populares, saberes negros, saberes indígenas, e como vai manter um diálogo permanente com esses setores dos movimentos sociais e grupos populares. Esse é um desafio que a universidade vai viver diante da impossibilidade de pesquisas, da impossibilidade de um diálogo permanente a curto prazo, e também são desafios que a universidade vai enfrentar a partir de 3 vertentes que eu acho que constituem um novo fator e um novo contexto de desafios da universidade e desses grupos que pensam uma lógica mais democrática e participativa da universidade. Em primeiro lugar,
Maurício, Oi. o nosso desafio agora não é só com a pandemia, é com o nosso tempo. Pronto. Eu vou finalizar, professora Guiomar. Desculpa. Então, a universidade vai ter que se deparar com 3 vetores que são fundamentais para a gente entender nosso papel. Em primeiro lugar, a universidade vai ter que se deparar em um momento que ela cresce na redemocratização, com a ascensão de direitos, de constituição dos direitos, a gente está vivendo um tempo de negação e retirada de direitos. Como pensar esse desafio? Outro ponto, como pensar o desafio da universidade de criar condições de uma nova prática política diante de um processo que o professor Samuel Vida está colocando muito bem, de militarização do processo político, que o PT deu a grande demonstração na escolha de uma candidata PM em detrimento da candidatura de Dilma Reis, uma candidatura que vinha dos movimentos sociais do movimento negro. E o terceiro desafio é como a universidade se despide de seu epistemicídio e contribuir para um debate corajoso sobre a ascensão do que alguns intelectuais chamam de fascismo e que a gente entende que não nada mais é do que o velho processo histórico de constituição do racismo e da colonialidade do poder que se estende pela sociedade brasileira. Esses 3 desafios constituem desafios externos que a universidade tem que repensar em si e estabelecer parâmetros para um futuro de sua atuação. De sua atuação que permita um princípio da radicalização democrática, da radicalização dos debates democráticos, a radicalização dessas dores que são da nossa formação, que é o racismo, a questão da sexualidade e gênero e da luta pela terra. Desculpe pelo tempo apertado, eu tive que engolir parte da minha fala. Eu que peço desculpa, é dramático comediar com a relação de tempo e com tanto assunto que a gente tem. Eu espero que isso nos anime a continuar esse debate, né? Ou de forma virtual, ou o que for. Né? Mas o que a gente tem claro é que é o seguinte, que essa situação de pandemia do Covid-19, além... O Maurício trouxe alguns desafios novos colocados que não tinham aparecido antes, né? Mas, de qualquer forma, ele põe a nu, né, as entranhas desse modo de produção hegemônico, do modo de produção capitalista. Né? Não é traz situações novas, mas, na realidade, ele explicita, escancara, né, a desigualdade da nossa sociedade. Né? E isso... Diante disso, nós não podemos recuar, nós temos de avançar, porque recuar vai ser a morte para todos nós. Né? Muniz Sodré falou na abertura, né, desse congresso sobre ressalta que ensino e pesquisa só pode ocorrer numa universidade pública. Né? E numa universidade pública só tem sentido, eu acredito, na perspectiva que nós trabalhamos, que o grupo Direito Achado na Rua e Geografia e Pés no Chão estão trabalhando, quer dizer, junto com sujeitos que constroem campo e a cidade, e que nos ensinam que chão, terra, rua, saímos já? Então, terra, rua é o lugar do exercício político de produção da vida, né? E que essa vida só se realiza plenamente em territórios livres. Né? Então, eu agradeço imensamente quem nos acompanhou. Acho que fica o aprendizado, que para o próximo congresso a gente pede mais tempo, essa conversa continua. Agradeço imensamente e passo para cada um, pelo menos, dar um tchau, né? Porque esgotamos o nosso tempo. Né? Juntos, continuamos aqui. Saúde. Obrigada, pessoal. Obrigada a quem nos acompanhou. E continua. A luta continua e estamos juntos, né? Em defesa dos territórios da liberdade. Viva a UFBA! Viva! Obrigado a todos e um abraço. Viva a UFBA! Viva! Avante! Viva o direito achado na rua e geografia, pés no chão.
Viva, viva! Continuemos. Valeu, povo. Valeu.